Vibe Mundial FM. Refluxo gastroesofágico tão frequente, calcula-se aí entre 20% e 30%, isso é uma quantidade muito grande de pessoas que sentem o refluxo, que é a subida do ácido clorídrico do estômago para o esôfago, no caminho contrário do alimento. Existem muitos motivos para se ter refluxo. Eu vou fazer uma abordagem da medicina ocidental, a maneira como ela vê as causas que ela aponta do refluxo, e o mais importante, como a medicina chinesa, as causas do refluxo na medicina chinesa e na homeopatia e as questões emocionais envolvidas. Existe, então, uma trajetória do alimento. Nós engolimos o alimento, ele atravessa a faringe, o esôfago, chegando no estômago. Ok? Então, essa é a descendência do alimento, isso é o processo normal. Entre o esôfago e o estômago existe um esfíncter, uma válvula, né, chamada cárdia. Essa válvula chamada cárdia é uma válvula envolta por um tecido muscular que abre e fecha. Então, abre quando o alimento desce e quando o alimento está no estômago, ela deveria fechar. A incontinência dessa válvula é que provoca o refluxo gastroesofágico. E muitas vezes esse refluxo a médio e longo prazo torna-se uma hérnia de hiato. Quer dizer, hiato é essa abertura entre o esôfago e o estômago, e na medida que esse músculo fica flácido, o que pode acontecer é que a parte alta do estômago suba acima do diafragma e empurre o coração e o pulmão. Isso é um grande desconforto quando o paciente já desenvolveu hérnia de hiato, ele já tem um refluxo ainda maior. Mas a grande maioria das pessoas não tem hérnia de hiato e tem refluxo gastroesofágico. Então, a fragilidade dessa musculatura existente na região pode levar ao refluxo e ao ferimento do esôfago, uma esofagite, uma inflamação do esôfago. Porque o esôfago é um tecido que não foi preparado para receber o ácido clorídrico do estômago. Então, você pode ter a médio e longo prazo, além da gastrite, também esofagite de refluxo de vários graus. Né? Graus até bastante importantes. Então, quais seriam as causas? Né? Então, na medicina ocidental se fala muito de comer, a pessoa que come muito, come além do normal, que tem uma grande quantidade de alimento no estômago, esse alimento dilata o estômago e, em seguida, muitas vezes a pessoa come muito, principalmente à noite, e deita. Então, jamais comer e deitar, pelo menos esperar 2 horas após a refeição. Os sintomas de refluxo são os sintomas clássicos de azia, de queimação, de dor na garganta, ou uma garganta que arranha. A pessoa sente que tem uma bola na garganta, que tem algo que está obstruindo. Muitas vezes esse refluxo de ácido fere a garganta, e quando a pessoa se alimenta, sente que não desce, que fica preso, parado, ou que dói a garganta, ou dói todo o trajeto do esôfago. Muitas vezes a dor pode ser tão intensa depois do alimento no peito que pode ser confundido com uma angina, com um infarto. Né? A pessoa sente aquela dor muito forte no peito. Pode haver rouquidão, é muito comum rouquidão para quem tem refluxo, tosse seca. A pessoa se alimenta, passa uns minutos depois do alimento e tosse. Ah, mas doutora, eu não sinto que o alimento sobe. Às vezes não é o alimento que sobe, é só o vapor do ácido clorídrico que está subindo, porque a válvula está aberta entre o esôfago e o estômago. Aí vai subindo aquele vapor. Muitos casos de refluxo se descobrem só depois de várias pneumonias de repetição. Pessoas que têm aspiração do conteúdo
gástrico para dentro do pulmão, de tanto que tosse e engasga e acaba aspirando para o pulmão. É muito comum as pneumonias aspirativas. Depois tem que fazer o quê? A broncoscopia para tirar alimento de dentro do pulmão nos casos de refluxo importante. Lembre-se que as pessoas que estão acamadas, os doentes crônicos, as pessoas que tiveram AVC, que estão acamadas há muitos anos e meses, elas têm que ficar com a cabeceira elevada, que pode haver refluxo. Pode haver refluxo, inclusive nos pacientes que estão com sonda nasogástrica, né? Que pode haver a passagem do líquido, do conteúdo do alimento de volta. Bronquite. Muitos casos de bronquite podem ser por refluxo, por irritação da parede brônquica, né? Criança. Criança recém-nascido pode ter refluxo. É aquela criancinha que mama e vomita imediatamente, mama e vomita. E aí nós temos que ter um diagnóstico diferencial com hipertrofia do piloro, né? É uma hiperplasia do piloro. O piloro é um músculo que fica na saída do estômago para o intestino e que tem crianças que nascem com aquilo fechadinho. Então, mama e vomita em jato. Então, sempre que você tiver um bebê que vomita muito, levar ao pediatra para ele fazer a distinção, se é só um refluxo ou se é uma hipertrofia do piloro. E se for hipertrofia do piloro no bebê, é cirúrgico. E se for refluxo, tem as medidas que os pediatras tomam, sempre deixar a criança no bebê conforto a 45 graus, nunca deitar a criança de barriga para cima no berço, porque pode voltar, mesmo no bebê normal, voltar o leite, aspirar para o pulmão, sempre colocar a criança de lado ou de bruço no bercinho. O que piora? Café. Pessoa que toma muito café, passa o dia inteiro tomando café, grande chance de ter refluxo. Chá preto, chá mate, que são chás que têm muita cafeína. Chocolate, molho de tomate, comidas muito ácidas, muito suco de limão, suco de abacaxi, sucos muito ácidos. Pimentas, tem pessoas que só comem se tiver um molho de pimenta. Bebidas alcoólicas em excesso. Refrigerante, tudo que tem gás, água com gás. Ah, não, doutor, eu detesto tomar água, eu só tomo água se tiver gás. Cuidado, né? Porque esse gás vai ter que sair, o gás sobe, o gás é leve, ele sobe, e na hora que ele sobe, ele força o esfíncter inferior do esôfago, que é o cárdia, e você vai laceando aquela passagem até que ela fique demais aberta e você vá para uma hérnia de hiato. Pessoas que comem fritura, gordura, que tem um tempo de digestão mais lento, com aquele alimento que fica muito tempo ali no estômago, a chance de refluir é muito maior. Os fumantes também, porque eles ferem o esôfago e o estômago com a fumaça do cigarro. O diagnóstico de refluxo, em geral, é feito com endoscopia, né? Tem um exame chamado pH-metria, que é um exame que mede o pH do esôfago, mas a endoscopia já vê ali na parede do esôfago um certo grau de esofagite, que pode até se tornar erosiva, né, por causa da quantidade de ácido no esôfago e o tempo prolongado. O tratamento na medicina ocidental é um tratamento com medicamentos, né, com produção de antiácidos, né, de medicamentos que diminuem a produção de ácido no estômago. Medicamentos como Motilium, que aumenta a motilidade do esôfago e do estômago, propiciando que essa comida desça com mais rapidez, o esvaziamento gástrico seja mais eficiente. Então, essa associação dos medicamentos que controlam a acidez do estômago e que aumentam a motilidade é o trabalho mais comum da medicina alopática na questão do refluxo gastroesofágico.
Lembrando que pessoa que tem refluxo, existe um travesseiro anti-refluxo que você pode comprar em lojas de material hospitalar, que é muito interessante, colocar uma cabeceira mais alta, né? Não dormir completamente deitado, porque pode passar a noite tossindo. Nunca, vou repetir, nunca comer e deitar. Mesmo que você não tenha refluxo, mas se você fizer isso com muita frequência, você vai acabar desenvolvendo refluxo. Vibe Mundial 95,7. FM.